E aí pessoal, boa tarde. Mais um pequeno vídeo aqui para mais uma curiosidade, né? Eu pensei em fazer esse vídeo porque eu vi que algumas pessoas sempre tiveram curiosidade com relação a essa planta aqui, né? Algumas pessoas conhecem como lágrima de Cristo, algumas chamam lágrima de Cristo, né? Mas ela é mais conhecida como coroa de Cristo, né? Uma espécie de euforbiácea. E eu vim trazer a curiosidade para você, né? Todo mundo sabe que ela pode ser propagada, né, por estaca. Então você corta uma estacazinha dela, retira as folhas e coloca no chão e ela enraiza facilmente. Mas a curiosidade que eu vim trazer para vocês hoje é sobre a semente dela, né? Ninguém sabe como é que se forma. Então assim, algumas pessoas não sabem, né? E eu queria compartilhar com vocês porque foi uma descoberta minha que eu tive recentemente, né? Inclusive eu já obtive alguns resultados. Olha só, vocês estão vendo que tem as flores, né? Inclusive aqui em casa vem muitas abelhas, aquelas abelhas sem ferrão pra cá. Elas gostam muito das flores dela, porque deve ter um néctar muito gostoso, inclusive. E daí o que acontece? As flores, elas são polinizadas, não são todas, mas são algumas. Então, presta bastante atenção. Olha, inclusive tem uma por aqui circulando. Olha só a abelhazinha aqui, ó. Linda, né? Linda, né? Então, o que acontece? Elas são polinizadas e a parte do meio ela fica bem gordinha do jeito que dessas duas aqui, ó. Que é exatamente a parte feminina da planta, né? Que é fecundada. Então, toda vez que vocês verem uma das flores desse jeitinho aqui, é porque ela foi fecundada. Olha só que legal. Ela foi fecundada. E daí, dessa cápsula gordinha, quando ela começar a secar, ela vai formar a semente. Então percebe só, eu vou mostrar um para vocês que já está com a cápsula formada ou quase formada. Deixa eu procurar aqui. Olha só, ela vai secando e vai ficando dessa forma aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Eu não sei se dá pra ver direito que ela não foca muito bem, não. Tá vendo? Vai formando a cápsula, ó. E essa cápsula, quando secar, ela cai no chão. Até que do chão ela já forma, que eu já tenho inclusive uns aqui quase formadas, ó. Se vocês perceberem, aqui já tem umas cápsulas nesse vaso, ó. São cápsulas que inclusive eu retirei e joguei. Então, são cápsulas secas, ó. Isso aqui é uma cápsula que daqui a pouco está estourando e vai dar processo de formação de uma nova euforbiácea ou lágrima de Cristo. Aqui já tem uma muda, inclusive a semente saiu da cápsula, está germinando, e aqui eu já tenho uma mudinha, inclusive. Essa mudinha aqui já deve ter mais ou menos uma semana ou 2 semanas. Ela demora um pouco para crescer por semente, mas ela se desenvolve bem. E eu vou dar uma pausa aqui só para ir até ali onde eu tenho as cápsulas que eu tirei de manhã, que eu vou mostrar para vocês para poder identificar, né? Então, gente, olha só. Essa aqui são as cápsulas que eu tirei hoje mais cedo para poder mostrar para vocês como é que elas são mais ou menos, né? Então, olha só, se vocês perceberem, ela tem um formatinho muito parecido com aquele que o pessoal chama de pinhão bravo, né? Que tem a folha roxa e a folha é muito parecidinha com a folha da mora, inclusive, né? E ela tem aqueles frutinhos que o pessoal geralmente, as crianças gostam de pegar, jogar umas nas outras. E daqueles frutinhos ali você já pode, aqueles frutinhos eles caem no chão e geralmente quando secam no sol eles estouram. Então o mesmo processo é dessa cápsula aqui, ó. Se vocês perceberem, ó, ela tem 3 ladinhos, mas geralmente não são todos que são fecundados da flor, né?
Geralmente são dois ou são três. Você percebe porque tem alguns ladinhos, ó, que são mais escuros, é onde tem a semente. Quando isso aqui seca, cai no chão, o que é que acontece? Num dia mais seco, ou que tem muito sol, ele seca e estoura. Então, de dentro de cada gominho, se tiver uma semente, vai sair a semente, e a semente no chão, estando na condição boa, ela germina e já começa a crescer. Só que o que é que acontece? Não vale muito a pena plantar ela da semente. Por quê? Porque ela demora muito a crescer. Por isso que geralmente as pessoas, quando vão plantar a coroa de Cristo, vão plantar ela por estaca, que é mais fácil. Uma muda maior, que eu só faço cortar e colocar no chão, e ela enraiza com mais facilidade. Eu posso ter uma muda com um tamanho desejado para mim de forma mais rápida, diferentemente dela. Eu tenho aqui uma muda que eu vou mostrar para vocês, que veio da semente. Eu comecei a perceber que era ela e daí eu deixei. Só que o que é que acontece? Tem muito tempo mesmo. Eu vou puxar aqui para vocês verem. Olha só. Aqui é uma. Só que essa aqui não é daquela espécie da vermelha. Pela folha você já percebe. Como a folha é um pouco mais alongada e mais pontiaguda, essa espécie aqui é da flor amarela que tem ali no meio, inclusive, né? Então, o que é que acontece? Ela tá aqui, essa aqui já tem mais ou menos mais ou menos um mês. E olha só o tamanho. Como ela demora para crescer. Então, assim, eu não aconselho, a não ser que você queira, como eu, ficar observando o crescimento dela, né? Porque olha só o tamanho. Ela aqui tem mais ou menos um mês. E o que é mais engraçado ainda, a muda parece muito com a muda da rosa do deserto. Porque o caule é bem gordinho. O caule é bem gordinho. Então, assim, não vale a pena para quem quer ter, para colocar em canteiro, ou para quem quer em canteiro ou em vaso, fazer por semente. Eu estou mostrando aqui só por questão de curiosidade mesmo, né? Porque eu acho que as pessoas geralmente na correria do dia a dia não observam muito. Mas olha só que interessante. Só que ela demora muito a crescer. Essa aqui tem um mês. Mesmo com a terra bem adubada e condições, e como ela está aqui do lado da rosa do deserto, então eu deixei ela. Inclusive, ó, já tem até outra muda aqui, ó. Olha aqui a outra muda. Aqui já é outra muda também que se desenvolver aqui dentro e eu vou deixar, né? As sementes eu estou tirando, estou colocando tudo para poder acompanhar o crescimento delas, né? Mas para acompanhar mesmo. Mas para quem quer para vaso, para ter uma muda maior, eu não aconselho fazer por semente. Aqui eu só estou mostrando por questão de curiosidade, tá? E olha só que linda. A outra, inclusive, já está até com espinho. Dá para perceber que tem uns espinhozinhos nela. E aí daí ela já vai se desenvolvendo. Olha que linda. Tem outra curiosidade também, eu não cheguei a mostrar na planta, mas aquele o talo da rosa, né? Se vocês perceberem, ele gruda um pouco, né? E o que é que acontece? Eu percebi que aqui em casa o talo ele chama muita atenção nas moscas. Então, às vezes tem algumas moscas que ficam pousando nas flores. E o que é interessante desse talo, que eu cheguei a observar também, que como ele gruda, ele é uma espécie de pega-mosca. Então, ao mesmo tempo que a planta chama as moscas, no mesmo talo as moscas também se fixam. Isso é muito interessante. Eu não cheguei a pesquisar em nenhum livro ou coisa do tipo se alguém já chegou a observar isso, né? Mas foi uma observação que eu também cheguei a perceber, eu achei muito interessante e decidi compartilhar. Se vocês estiverem em casa, deem uma observada se tiver mosca por perto e fiquem observando se as moscas elas se fixam, porque elas se fixam e acabam que morrendo. Parece algum tipo de adaptação. Parece muito, inclusive, até com o mecanismo da planta carnívora, só que no caso das plantas da cura de Cristo, elas não se alimentam disso, né? Lógico. Mas é isso. Se vocês gostaram do vídeo, dê uma curtida aí e compartilha com o pessoal também que tiver essa curiosidade e qualquer coisa me perguntem.
Eu vou estar procurando postar alguns vídeos agora bem relacionados a esse tipo de coisa sobre plantas, algumas curiosidades que talvez as outras pessoas que vocês já viram, que vocês ouviram, talvez vocês ainda tenham outra curiosidade, né? Então, vocês podem me perguntar, vocês podem tirar dúvida. Eu vou estar muito aberto a estar respondendo as perguntas, né? Se inscrevam aí e é isso aí. A gente se vê no outro vídeo. Um abração e tchau, tchau.